Sua aplicação se integra com dezenas de outros serviços ou APIs e só de tentar lembrar que porta precisa ficar aberta e para quem você já fica perdido? Precisa disponibilizar só um endpoint externamente, mas não encontrou nenhuma maneira interessante de fazer isso e acabou tendo que disponibilizar a API inteira? Já recebeu de retorno um JSON de 10 MB quando tudo que você precisava era um ID de usuário e um nome? Então esse vídeo é para você. Hoje a gente vai falar de API Gateway, um padrão essencial quando a gente está falando de arquiteturas distribuídas. E se você acha que já sabe tudo sobre API Gateway, fica até o final do vídeo que deve ter um ou dois pontos ali que você provavelmente não sabe. Olá devs, eu sou Bernardo Lobato e hoje a gente vai falar sobre esse padrão, muitas vezes desconhecido, muitas vezes negligenciado, mas que cumpre um papel fundamental na arquitetura do seu sistema. Mas antes da gente entrar nos detalhes e ver as melhores aplicações, vamos imaginar um problema. Imagine uma aplicação mobile em que a gente tem um usuário que precisa simplesmente logar no seu sistema e trazer ali na sua tela uma lista dos seus pedidos e pagamentos. Primeiramente, um usuário chama ali um sistema de login, um endpoint de login, melhor dizendo, onde esse endpoint já traz ali algumas informações básicas do usuário. Depois, ele pode chamar um outro endpoint para trazer também suas informações pessoais, Então aqui a gente já tem mais um objeto maior ali sendo armazenado. Na sequência, a gente já faz um novo endpoint para trazer os pedidos daquele usuário, Então todos os dados dos pedidos desse usuário já são trazidos nesse endpoint. E por fim, um último endpoint para listar ali, para trazer todos os pagamentos de todos os pedidos daquele usuário. Você parou para pensar no monte de informação inútil nesse contexto que está sendo trafegado pela rede? Agora imagina a latência e a velocidade de carregamento dessa tela. Imaginou? Agora pensa tudo isso num 3G sendo acessado de uma região bem remota. Agora eu quero subir uma nova instância da minha API para lidar um pouco melhor, para ajudar na escalabilidade. Dessa forma que está configurado, como que o meu front-end vai saber qual o endereço da nova API ele deve chamar? Ele provavelmente vai continuar chamando o serviço antigo e a nova API não vai adiantar de nada. E isso só piora se eu estiver chamando múltiplos serviços. Beleza, então, a partir de agora vamos criar um componente novo dentro da nossa arquitetura que vai funcionar como um intermediário ali entre a minha aplicação mobile e os meus serviços. Esse componente recebe todas as solicitações do usuário e as redireciona aos endpoints específicos. Agora eu tenho um componente novo e posso escalar a minha API. Ok, ele resolveu um problema ali dos endpoints, das chamadas dos endpoints, mas e a latência? E a quantidade enorme de dados que não serve para mim ali no meu contexto? E a orquestração desses endpoints? Como que eu posso montar um objeto mais aderente ali para o meu mobile, para a minha aplicação? Acho que já ficou claro do que a gente vai tratar aqui nesse vídeo, A solução para esses problemas é a utilização de um API Gateway, que pode ser tão simples quanto simplesmente rotear as requisições entre o aplicativo mobile e os seus respectivos serviços, assim como ter várias funções de borda, como autenticação, autorização, cache, log, etc, etc, etc. Mas eu estou me antecipando aqui. E eu vou pedir para você deixar o like nesse momento do vídeo. Cada like o YouTube dispara esse vídeo para mais 5 ou 10 pessoas. Então se você está gostando desse material, já deixa a sua inscrição, deixa seu like e vamos continuar. Mas afinal, o que é formalmente um API Gateway? Um API Gateway é um componente centralizado dentro da nossa arquitetura que funciona como o único ponto de entrada do mundo exterior para a nossa aplicação. E esse é um componente que pode ser responsável também pelo roteamento desses endpoints ali do meu client para os meus diversos serviços, minhas diversas APIs dentro da minha arquitetura. Pode ser responsável também por prover autenticação e autorização para o meu usuário que está conectando através do serviço. Ele também pode ser utilizado ali
para mapeamento de payloads, né? Por exemplo, se eu tenho uma API em REST e preciso conectar com uma outra API que funciona com gRPC ou com GraphQL ou alguma outra tecnologia, esse API Gateway pode ser o componente que faz essa transformação desses meus dados de um padrão, como o JSON, por exemplo, para outro padrão, como o gRPC, se isso for o que pedir minha arquitetura. Também pode fornecer funções como cache, log, rate limit, etc, etc, etc. O componente-chave aqui é a flexibilidade, porque o cliente só conhece um endpoint, então ele só vai acessar esse cara, e esse cara acaba tendo que cuidar de toda essa infra dentro do meu sistema. Mas vamos voltar agora para o nosso problema, já chamando esse novo componente que a gente criou de API Gateway. Já vimos que ele resolve o problema de múltiplos endpoints. Agora a gente vai precisar tratar de outros problemas, como centralização e merge de informações. Para isso, a gente vai conhecer um novo pattern que é chamado de API Composition. O link vai estar aqui na descrição da documentação, tá bom? O API Composition tem componente principal um elemento chamado API Composer, e ele pode chamar e orquestrar endpoints em várias APIs diferentes, né? E devolver tudo como um único resultado, descartando informações ali que são desnecessárias dentro daquele contexto, ou até adicionando informações úteis, né, para aquela etapa dentro da utilização do sistema. Com isso, a gente acaba resolvendo aquele problema ali das múltiplas requisições e da orquestração de serviços, né? E além da gente conseguir dar uma lapidada nesse objeto de retorno para deixar ele um pouco mais aderente com o que o meu cliente está esperando lá na ponta. Se quiser que eu detalhe melhor essa parte do API Composition e do API Composer, deixa um comentário aqui que a gente prepara um material legal, descendo um pouco mais o nível, falando a nível de código, a nível de ferramenta. Tudo bem? Agora que a gente já entendeu mais ou menos o potencial desse componente, né, o potencial desse serviço, vamos falar um pouquinho do que a gente chama de Edge Functions, ou funções de borda, que são algumas funções que é comum a gente atrelar ao comportamento do API Gateway. Como eu já comentei anteriormente nesse vídeo, o API Gateway também pode ser responsável por funções como autenticação, autorização, cache, rate limit, etc, etc, etc. O que eu queria deixar claro nessa seção do vídeo é que, apesar da gente poder se beneficiar e muito acoplando essas funcionalidades dentro do API Gateway, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente está utilizando essas funções de borda. Pois se a gente ficar ali usando e abusando à torta e à direita, o nosso API Gateway pode vir a se tornar um gargalo. E isso é tudo que a gente não quer. O API Gateway precisa ser rápido, precisa ser eficiente. Portanto, se a gente vai usar essas funções de borda dentro do nosso API Gateway, a gente precisa usar com consciência, sabendo do real impacto que ela pode trazer para dentro do nosso projeto. E eu vou fazer agora, então, uma breve menção a um tipo de API Gateway que nos últimos tempos ficou muito popularizado dentro do desenvolvimento, o nosso famoso BFF, ou Back-end for Front-end. Também pode ser conhecido como Best Friends Forever. Nunca ouvi essa piada. O BFF é sim um tipo específico de API Gateway. Ele diz que, basicamente, cada front-end deve ter seu próprio back-end, como o próprio nome já diz. Essa abordagem é interessante quando temos diversos front-ends que consomem vários serviços, com cada um tendo sua particularidade. Por exemplo, um app para uso mobile pode utilizar recursos que são mais interessantes para essa questão do mobile, né? Assim como um app de administrador, um front-end na web, melhor dizendo, de administrador, pode utilizar recursos que são mais aderentes para a administração do sistema, né? E que não necessariamente tem a ver com os serviços mobile. O mesmo para um app mais simples, ali voltado para o usuário final, dentro da web mesmo, um tipo de aplicativo voltado para o usuário final. Ele pode usar recursos que são só interessantes para ele e não são interessantes para os outros componentes dentro da minha arquitetura.
Essa pode parecer uma abordagem exagerada e acabar inflando a nossa arquitetura desnecessariamente, certo? Em alguns pontos é sim desnecessário, mas em outros pontos é bem interessante, principalmente no sentido da gente tirar praticamente 100% das regras de negócio do front-end, o que é extremamente desejável dentro desse modelo de desenvolvimento. Um outro ponto fundamental, eu acho que é o ponto mais importante dessa abordagem, é que cada BFF vai trazer exclusivamente somente os dados que aquele front-end precisa. Então a gente tem muita flexibilidade e muita eficiência com essa conexão, principalmente quando os serviços ao qual o nosso BFF vai se conectar são serviços legados ou são serviços que são gerenciados por outro time e a gente não tem assim tanta flexibilidade para mexer nesses caras como a gente tem para mexer no front-end e no BFF. E muitas vezes a implementação do BFF é feita pelos próprios desenvolvedores front-end, tá bom? Eles sabem melhor do que ninguém as necessidades que ele tem para ser absorvida ali, né, para ser utilizada através do BFF. Eu não preciso dizer aqui que essa abordagem do BFF ela precisa ser extremamente enxuta e bem otimizada, não é? Senão ele vai acabar se tornando um complicador dentro da nossa arquitetura. Vai ser mais um projeto que a gente vai precisar ficar dando manutenção ali e ninguém quer isso, né? Um bom BFF é aquele que às vezes a gente até esquece que ele existe, que a gente precisa mexer tão pouco, a não ser quando a gente precisa de uma adequação ali, de um novo endpoint, de um envelopamento de um dado, enfim. O ideal é que a gente mexa nele muito pouco e que ele consuma muito pouca infraestrutura também. Como a gente já teve uma pequena base aqui de como funciona o API Gateway e qual que é o objetivo dele, vamos falar brevemente. A gente já foi mencionando aqui no decorrer do vídeo, mas vamos reforçar e recapitular os benefícios da gente utilizar essa abordagem desse componente. Acho que o principal ponto aqui é no fato da gente centralizar o acesso às nossas APIs, né? O acesso aos nossos serviços. E com esse benefício, a gente já ganha de quebra outros ali, como redução de acoplamento entre os clientes e os meus serviços. Com isso, eu posso evoluir os meus serviços ali sem prejudicar o cliente lá da ponta, né? Sem ter que ficar atualizando ele o tempo inteiro, sem ter que estar fazendo breaking change. Eu vou ter uma melhor segurança dos meus serviços, por quê? Porque eu vou estar escondendo detalhes dele ali, né? Eu não vou deixar o meu serviço disponibilizado para o mundo externo. Para o mundo externo só vai ficar disponibilizado o API Gateway, que vai ser extremamente limitado. Porém, apesar de a gente ter esses benefícios e tudo isso que a gente já viu, vocês já sabem que nem tudo são flores, meus amigos. Com a implementação de um API Gateway, a gente tem também uma gama de desafios que a gente vai precisar direcionar e muitas vezes contornar para poder tornar viável, né, viabilizar a utilização desse componente de arquitetura. O primeiro desses desafios, e que eu acho que muita gente já deve estar pensando nisso, é que o nosso API Gateway acaba se tornando um single point of failure, né, um ponto único de falha. Ou seja, se o API Gateway cair, a minha arquitetura inteira cai. Então a gente precisa ter sempre isso em mente quando vai adotar um API Gateway. A gente precisa pensar em escalabilidade horizontal, né, para evitar que o serviço fique 100% fora do ar. Podemos pensar também em balanceamento de carga ali com várias instâncias do API Gateway no ar. E também observabilidade, tá? Eu vou começar uma série sobre observabilidade, então a gente vai falar melhor sobre isso um pouquinho mais no futuro. Mas a chave aqui é essa: redundância, balanceamento e observabilidade. Comenta aqui embaixo se você quer que eu fale um pouquinho mais sobre essas estratégias aí quando a gente estiver montando o nosso API Gateway, tudo bem? Um outro desafio que é importantíssimo também, e isso se reflete no dia a dia do desenvolvimento, é que um API Gateway mal configurado vai virar gargalo. Se você acha que o API Gateway é a bala de prata e você começa a pendurar a funcionalidade ali, é autenticação, é autorização, é cache, acesso a dados, SDN, é não sei o que mais, isso vai trazer consequências muito complicadas aí para o seu projeto. Portanto, procure deixar o seu API Gateway o mais leve possível, o mais enxuto possível, para a gente ganhar eficiência e não mais um gargalo dentro da aplicação. O que leva a gente diretamente aqui para o nosso próprio
próximo desafio, que é justamente equilibrar a simplicidade e complexidade excessiva. Ora, se eu tenho um componente que já faz ali essas funções de borda, por que eu não utilizar ele? Eu não estou dizendo que você não pode utilizar. Eu estou dizendo que você precisa utilizar com responsabilidade. Não vai transformar a sua arquitetura, o seu sistema, num gargalo por conta disso. Estude o seu sistema, estude suas regras e coloque essas funções de borda nos lugares mais apropriados. No geral, o uso do API Gateway, assim como vários outros conceitos que a gente já vem vendo aqui no canal, exige maturidade e responsabilidade para a gente não sair tomando decisões arbitrárias à torta e à direita e, no processo, acabar prejudicando a nossa arquitetura. Vamos falar rapidinho aqui também sobre tecnologias que a gente pode utilizar nesse processo, né, como o nosso API Gateway. Eu trouxe aqui algumas soluções de mercado que a gente pode utilizar dentro dos nossos projetos, que eu vou citar brevemente, né? Infelizmente, a gente não tem tempo para dissecar cada uma delas aqui, mas quem sabe num vídeo futuro a gente já não faz uma coisa mais prática com cada um desses componentes, beleza? Comenta aqui se você quer alguma coisa parecida com isso. Então eu vou citar aqui alguns dos API Gateways de mercado mais utilizados aí pelas empresas e pelos projetos, tá bom? O primeiro deles é o Kong. Esse cara é um projeto open source, né? Ele foi já pensado para ser utilizado ali com microserviços e por ser muito leve e extensível, tá? Ele também é compatível para a gente utilizar em multi-cloud, com vários provedores de cloud. O nosso queridíssimo Nginx, né? Muito famoso aqui como servidor web, como proxy, e que a gente pode adaptar ele também para funcionar como um API Gateway sim. O terceiro API Gateway que eu vou citar aqui é o Traffic. Ele é muito utilizado em ambientes com Kubernetes e Docker. É basicamente um proxy reverso ali, que também pode ser utilizado como API Gateway sem problema nenhum. E por último, mas não menos importante, vamos falar do Spring Cloud Gateway, que é uma evolução do Zoo, né, o antigo API Gateway da Netflix. Tá? Então ele foca nessas soluções aí com Spring, com o ecossistema Spring. Um ponto que eu acho importante aqui é a gente evitar ao máximo ficar dependente de tecnologias, né? Principalmente se são proprietárias e se isso vai, de alguma maneira, impedir o nosso sistema de crescer, né? De evoluir. Então a gente também tem que estar o tempo todo de olho nisso. E é claro que temos a possibilidade de implementar o nosso próprio API Gateway dentro da nossa arquitetura. E diferente de outros pontos, né, de outros componentes que a gente já vem falando nesse e outros vídeos, o API Gateway é um componente que eu normalmente até recomendaria uma implementação própria desse cara, principalmente por ele ser uma implementação muito simples. E hoje a gente já tem aí, né, diversos frameworks, independente da linguagem, que ajuda a gente a implementar esse cara e conseguir implementar também as funções de borda ali para a gente ter um maior controle dentro da nossa arquitetura. Bom, galera, mas o vídeo de hoje é esse. Você já conheceu esse padrão? Já implementou o API Gateway aí no seu projeto? Comenta aqui para a gente enriquecer essa discussão. E só lembrando que esse aqui é o primeiro vídeo aqui, a gente está no comecinho ainda da discussão sobre padrões de integração de aplicações e vem muita coisa boa por aí. Eu vou deixar 2 vídeos de dica aqui para você se ambientar melhor nessa questão de comunicação entre sistemas. Um deles eu falo sobre a comunicação assíncrona, né? Então eu falo vários detalhes ali, e no outro falo também da comunicação síncrona. Esses 2 vídeos são a base ali porque a gente entende da comunicação entre sistemas, entre componentes da arquitetura, tá bom? Mais uma vez eu peço que deixe o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o seu time, compartilha com o seu tech lead, deixa um comentário para a gente enriquecer essa discussão e para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para mais e mais pessoas e a gente crescer aqui no canal, ok? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.